Seja bem-vindo ao programa Palavra e Luz, Graça e Paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus e a luz do Espírito Santo de Deus esteja brilhando sobre você nesta hora, neste momento. Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite. O Tiago está acertando os últimos acordes ali no celular. Exatamente, se preparando aqui para mandar ver no programa. Né? Bacana, é isso aí. Glória a Deus. O programa de hoje, um tema complexo, um tema importante, um tema central na palavra de Deus, porque é um tema que inclusive é um sobrenome de Deus, é um atributo de Deus, que é justiça. Esse é o tema do programa Palavra e Luz essa noite. Esse Deus que é amor, também é justiça. E quando a gente fala desse Deus de justiça, a gente toca em situações mais delicadas. As pessoas têm por hábito pensarem Deus como amor. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é eterno, Deus é eterno na sua relação conosco. Mas Deus também é justiça. E justiça tem a ver com algo que é muito maior, muito mais profundo, né? Muito mais infinito e eterno do que a nossa própria noção do que seja justiça. Aliás, a palavra de Deus diz que a justiça dos homens é trapo imundo para Deus. Isso está na palavra. Se a justiça dos homens é trapo imundo para Deus, é porque os critérios de justiça para Deus certamente estão num nível absolutamente mais elevado. Está num nível absolutamente mais profundo. Que justiça é essa que Deus pratica? Que justiça é essa que Deus desenvolve e faz conosco? Que justiça é essa que Deus envolve a todos os seres viventes, tá? Que torna a justiça humana trapo imundo para Deus. É importante falarmos sobre isso, é importante trazermos esse tema como reflexão, justamente porque vivemos um tempo, inclusive, em que o homem parece ter perdido um pouco a preocupação em relação à justiça de Deus. Parece até que ele está despreocupado a respeito da justiça de Deus. É como se o homem vivesse hoje um tempo onde o que Deus pensa e quer não interessa. Em tempos de transhumanismo, em tempos de metaverso, em tempos de virtualidade permanente, os homens parecem terem se desconsiderado ou não dando nenhuma importância a respeito do que seja a justiça de Deus sobre nós, os homens. As pessoas têm vivido de forma as mais variadas, têm feito o que bem querem de suas vidas, têm tido comportamentos os mais esdrúxulos, chocantes e absurdos, independente daquilo que Deus quer para todos nós. Você sabe que antes de vir aqui para o programa hoje, eu vi um videozinho, como esses videozinhos que circulam, né? Banheiro de uma lanchonete, num shopping, numa cidade, aqui em Bauru, aqui do lado. O banheiro lá estava homem, mulher, criança, cachorro, gato, enfim. Essa é uma nova expressão de um viver contemporâneo que entende que as relações humanas estariam acontecendo num novo nível e esse nível tende a expressar aquilo que os homens hoje querem a respeito de suas vidas e de como eles mesmos veem essa vida, pouco importando o que significa justiça e o que é justiça. Quando nós sabemos que a justiça dos homens é trapo imundo para Deus, isso quer dizer que esse homem, ele é volátil, ele é volúvel, ele se transforma, ele muda, o que ele pensa hoje já não é mais o que ele pensa amanhã, e portanto, quando ele elabora leis, quando ele elabora estatutos de justiça, esses estatutos de justiça são expressão deste homem que muda e que muda permanentemente. Portanto, essa justiça é uma justiça falível, é uma justiça parcial, ela é uma justiça precária, ela é uma justiça lenta, ela é uma justiça cega, não porque ela é imparcial,
ela é cega porque ela realmente não enxerga nada. Ela não é imparcial, ela não tem como ser imparcial. A justiça humana não tem como ser imparcial, porque o homem em si, ele é um ser parcial. O homem é um ser partido, dividido, fracionado. É um homem corrompido pelo pecado, corrompido pelos seus desejos, corrompido pelas suas paixões, corrompido pelo fato de que ele não consegue enxergar para além de 70 ou 80 anos, quando muito 100 anos, como um homem que não consegue olhar a vida para além de um período tão curto de tempo, pode criar estatutos, pode criar leis de justiça que sejam de fato imparciais. Não podem ser. Qualquer pessoa, se você pegar uma criança de 7 anos de idade ou 10 anos de idade e pegar um homem ou uma mulher de 80 anos de idade, você vai ver que estamos falando de duas pessoas completamente diferentes. Como é que este homem pode criar justiça para duas pessoas completamente diferentes, no tempo, no espaço, distanciados umas das outras por tamanha geração? Chama atenção para isso, porque quando você olha para alguém de 80 anos e para alguém de 10 anos e observa uma absoluta diferença, essa diferença não tem como deixar de ser expressa nas leis que os homens criam. Portanto, essas leis que os homens criam são leis parciais, momentâneas e transitórias, e você está vendo isso, você está percebendo isso no tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo que vivemos hoje, esse tempo chamado hoje, um tempo em que as leis nada valem, em que as leis nada significam, em que os juízes se tornaram os primeiros a corromper a lei, eles são os primeiros a dizer não à lei, eles são os primeiros a voltarem as costas para a lei. Isso nós estamos vendo, não sou eu quem estou afirmando, isso os jornais, a imprensa, os noticiários, que também são especialistas e especializados em mentir, em transformar a verdade em algo distorcido, eles mesmos, quando se esquecem, acabam denunciando que a própria lei já não serve a mais ninguém, que a própria lei se transformou, na verdade, num mero objeto manipulado para lá e para cá, de acordo com os grupos que melhor pressionam o poder. Ou seja, a lei dos homens é trapo imundo diante de Deus, porque os próprios homens, aqueles que criam a lei e a corrompem, e a modificam, e a mudam, e a transformam, e fazem isso de acordo com as suas paixões, de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que eles querem num dado momento. Olha só, Tiago, como é que você vê esse cenário todo? Como é que você observa essa questão da lei, da justiça, dos homens e de Deus? Eu acho complicado, né, que as pessoas, eu sinto que elas só querem fazer aquilo que convém e aquilo que é fácil, né? E elas focam muito no amor e esquecem que a fé sem obra é morta, né? E eu acho que as pessoas precisam entender que quando você toma uma decisão de estar com Deus, você tem que quebrar algumas barreiras, algumas crenças que você tem na sua cabeça. Você se torna uma nova pessoa. E entender a justiça de Deus é entender o amor de Deus também, eu acredito. Porque sem justiça não há amor. Porque a justiça é fazer o que é certo, correto, né? E se você não faz o que é correto, como que você ama? Então, eu acho que os dois andam alinhados, sabe? Amor e justiça. Muito bom, exatamente isso. Amor e justiça. Para que haja justiça deve haver amor, e para que haja amor tem que haver justiça. Mas como que esse homem, Tiago, esse homem parcial, esse homem dominado pelas paixões, dominado pelos impulsos, como que esse homem, que num prazo tão curto de vida, que se modifica a si mesmo inúmeras vezes ao longo da vida, pode criar um conjunto de leis que possibilitem que de fato haja justiça? Não é possível.
basta que você se debruce num livro de história, basta que você estude a Grécia Antiga, o Império Romano, a Babilônia, o Império Persa, basta que você estude o período feudal, feudalismo, basta que você estude a Europa do século XIX, ou você estude o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, e o que você vai ver é um conjunto de leis se transformando, se modificando ao bel prazer. As leis, muitas vezes, elas expressam os mais altos valores, elas expressam os mais altos ideais, mas quando ela é aplicada, ela revela aquilo que os homens são capazes de fazer, ou seja, tragédias, divisões, mortes, guerras e ainda mais sofrimento. Mas a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco. O Tiago vai trazer uma canção para nós agora. Tiago, está nas tuas mãos a nossa audiência. Vamos lá, vamos junto. Acredito assim que a pessoa ela precisa estar conectada com Deus. E para ela estar conectada com Deus, ela precisa estar conectada na lei. Então acho que essa música vai falar muito a você que acha que está dando certo, mas negligencia os seus próprios erros. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, não assim diz o Senhor, não, eu sinto que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, não assim diz o Senhor, e não eu sinto que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra.
palavra não fale. Com o programa Palavra e Luz. O programa Palavra e Luz é um programa de reflexão, é um programa de meditação a respeito da Palavra de Deus e de que maneira esta palavra fala conosco hoje, de que maneira a Palavra de Deus fala conosco no tempo de hoje. A Palavra de Deus é eterna, aliás, ela mesma diz, tudo passará, mas a minha palavra, essa não passará. Tudo passará, os montes, a terra, o sol, o cosmos, o infinito do universo, tudo isso passará, mas a minha palavra não passará. Ora, isso significa dizer que o que nós temos aqui em mãos é um texto sagrado, e ele é sagrado justamente porque ele é incorruptível. Ele é sagrado justamente porque o que o garante não é a mão humana, o que o garante não é a cabeça do homem, o que o sustenta não é a nossa vontade, mas é a própria palavra de Deus que diz, a minha palavra, essa não passará. E a palavra de Deus é um ordenamento de amor e de justiça. A palavra de Deus é uma indicação, é um manual de como viver a vida. Não é um manual de como viver a vida num sentido antropológico ou histórico, como muitas vezes as pessoas ignorantes acusam os filhos de Deus de querer arrastar a humanidade para um tempo arcaico. Não. A palavra de Deus, ela é eterna naquilo que ela nos mostra dentro de cada um de nós, os pontos que nos conectam à eternidade que Deus nos deu. Eu vou ler essa passagem para você agora, que está em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Para nós darmos um pontapé inicial, no sentido de caminhar com você, para que você perceba a forma com que Deus nos fala, o que Ele nos fala e o significado daquilo que Ele está nos falando. Olha só. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Olha, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Ou seja, você erra, você peca, você está no erro, permanece no erro, quer continuar no erro, e o Pai misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é tardio em fazer justiça, porque Ele é misericordioso, porque Ele é grande em beneficência e verdade. Capítulo 7. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Olha só, que usa de beneficência com milhares, ou seja, Ele é benéfico, Ele é misericordioso com milhares. Que perdoa a iniquidade. Iniquidade é o erro insistente, é o erro permanente, é o desejo de errar, é o desejo de andar em corrupção, é o prazer em viver na corrupção. Deus, Ele perdoa a sua vontade de viver na corrupção. Ele é tardio em irar-se, Ele é cheio de beneficência, de verdade, Ele perdoa o teu erro, e Ele perdoa quando o teu erro vira iniquidade, porque quando você erra, você cometeu um pecado. Quando você sente prazer no pecado, você caiu na iniquidade. Deus perdoa, ainda assim, ainda está perdoando. Perdoa a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele perdoa o pecado,
Ele é tardio em irar-se, ele perdoa a rebeldia, ele perdoa a iniquidade, que é o ponto mais elevado do pecado. Contudo, aí vem a justiça. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Deus perdoa, mas se você é culpado, arcará com a responsabilidade da sua culpa. Ele te perdoa. Deus perdoar não significa que você não deverá arcar com as consequências do teu pecado. É isso que está dito aqui. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que se está dizendo aqui nesse texto de Êxodo é que Deus, ele demora para... Deus demora, tá, para castigá-lo. Ele é tardio em ficar irado. Ele é tardio para ficar bravo. Ele demora para ficar bravo. Ele é um pai generoso, ele é um pai bondoso. Ele é um pai que assiste os seus filhos pecando, fazendo iniquidades, se rebelando. Mas ele demora. Contudo, ele pune o culpado. Como está dito aqui no texto, ao culpado não tem por inocente. Ou seja, ele te perdoa. Mas se você é culpado, ele não o terá por inocente. Porque você é culpado contra alguém. Você é culpado contra a própria criação de Deus. Você é culpado contra os filhos de Deus. E Deus não, ainda que Deus te perdoe, Ele não pode ter você por inocente, porque você é culpado contra o justo. Conhece aquela frase, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Há aí alguma coisa inversa em relação ao que está dito aqui. Porque o que está embutido aí é o seguinte: quando o ímpio passa a perna no ímpio, quando o ímpio rouba o ímpio, o que está acontecendo na verdade é uma ética de ladrões se relacionando entre eles mesmos. O ladrão, quando é roubado por outro ladrão, ele sabe que é a lógica do jogo do qual ele faz parte. Agora, quando o culpado se levanta contra o justo, quando o culpado, ele produz injustiça contra aquele que é justo, ele, ainda que seja perdoado pelo Pai, e ele será, mas a culpa, ainda assim, recairá sobre ele. Isso é justiça. Isso é justiça. É interessante nós falarmos sobre isso, porque nos remete também a pensarmos que a sensação que muitos de nós temos é a de que vivemos num mundo injusto. Você se sente injustiçado, tenho certeza. Você se sente injustiçado dentro da tua casa. Você se sente injustiçado no teu trabalho. Você se sente injustiçado na vida, na realidade tal qual ela é. Eu vi um vídeo essa semana de uma garota na escola, e ela revoltadíssima, porque havia entrado um garoto no banheiro das garotas, e agora pode, porque ele é garoto, mas ele se assume como garota. E aí a garota, de fato, ela estava revoltada. Provavelmente ela se sentiu injustiçada. Mas a justiça dos homens no tempo de hoje diz que você é o que você disser que você é. Se eu começar a dizer que eu sou essa mesa, na verdade, eu descobri o seguinte: eu nasci no corpo nesse corpo aqui, mas na verdade esse corpo eu não sou eu sou essa mesa. A justiça desse tempo diz que eu tenho o direito de ser uma mesa. Portanto, não há mais um padrão. Na verdade, o que há é a falta de padrão. Nós continuamos falando de justiça e injustiça. Por quê? Porque se uma pessoa se sente injustiçada, ela se sente injustiçada em relação a alguma coisa.
Mas quando nós falamos de mundo humano, quando nós falamos de sociedade humana, sempre alguém estará se sentindo injustiçado. Sempre. Porque o homem não é capaz de produzir lei alguma. O homem não é capaz de produzir nenhuma sociedade, nem essa de agora, nem a de antes e nem a de agora. Não é que a de agora é injusta, a de antes também era injusta. E a de antes, muito tempo antes, também era injusta. É um engano nós imaginarmos que podemos olhar para trás e reivindicarmos um tempo onde tem havido justiça. Não, não houve um tempo, não houve tempo algum onde houve justiça, porque a única justiça possível é aquela feita e realizada por Deus, pelo nosso Pai, porque Ele paira acima do tempo, Ele paira acima de todos e de tudo. Só o Pai é capaz de gerar justiça, porque Ele está acima e além de tudo e de todos. O nosso sentimento de injustiça está baseado no fato de que não é possível nós, homens, produzirmos qualquer lei que seja, que contemple todas as necessidades, que contemple todas as realidades, por uma única razão. As realidades são experimentadas e vividas por cada um a partir dos seus próprios sentimentos. Então, por mais justo que nós possamos ou queiramos ser, jamais conseguiremos sê-lo, pelo simples fato de que não nos conhecemos, muito menos ainda conhecemos os outros, e que só Deus, aquele que nos fez, que nos criou, que nos desenhou do nosso mais íntimo ser, que sabe todos os dias da nossa vida e sabe os dias de todas as vidas deste planeta, só Ele é capaz de produzir um sentimento de justiça. Mas eu continuo falando com você sobre isso daqui a pouco. Tiago, você se sente injustiçado? Cara, quando está com Deus... Aí que está a diferença, percebeu? Uhum. Muito bom, né? Bom, tá vendo? Isso está com Deus. Quando você está com Deus, o sentimento de justiça desaparece. Vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro. Veio Cristo, tudo se fez
vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama o barro que ainda faltava, limpa a sujeira e sacia esta sede, o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, limpa a esperança e sacia essa sede, o que Cristo oferece. Ele é. Linda canção, Tiago. É sua essa canção? Não, essa não. Não, linda canção. Mas o Tiago tem lindas canções também. Tiago Reuter, tá? Vai no YouTube do Tiago, você pode ouvi-lo. Tem uns clipes muito bonitos que o Tiago já deixou disponível no YouTube para você assistir, para você ver, para você orar, tá? Para você buscar a Deus de forma contemplativa, de forma profunda, ok? Você pode assistir, inclusive, os programas anteriores, Palavra e Luz, que tem no Facebook e no YouTube. Aliás, o programa Palavra e Luz, você pode receber a nossa equipe na tua igreja, na tua empresa, tá? Na tua comunidade. Você pode nos levar, nós vamos até o teu espaço, até a tua igreja, a tua empresa, nós vamos levar uma palavra, levaremos canções, falaremos com a tua equipe, falaremos com a tua igreja, de acordo com aquilo que você quiser. O programa Palavra e Luz é um programa que visa trazer questões relacionadas à Palavra de Deus para os dias que nós estamos vivendo. E estamos vivendo dias importantes, dias profundos, dias realmente estranhos, diferentes, vivendo um tempo que alguns de nós, inclusive eu penso, já seja a agenda do Apocalipse. A gente já está vivendo a agenda dos últimos tempos. Eu não estou fazendo esse programa por boniteza, eu não estou fazendo esse programa porque eu quero ficar famoso, eu não estou fazendo esse programa porque eu quero atrair seguidores, não. Eu estou fazendo esse programa porque me foi pedido, me foi ordenado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu falasse para você, que eu trouxesse essas palavras, porque disse Jesus, ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou levando, estou pregando, estou te dizendo, você que não vai à igreja, você que não procura a Deus de nenhuma maneira, eu estou vindo até a tua casa, estou falando com você. Obrigado por me receber na tua casa, obrigado por me receber aonde você está. E eu estou falando com você porque esse foi um pedido do Espírito Santo de Deus para que eu fizesse. Por quê? Porque na hora do juízo, na hora em que a justiça de Deus for se realizar plenamente, será dito a você, você poderá dizer assim, mas ninguém me falou da palavra, ninguém me procurou. Aí o pai vai dizer assim, então, na verdade eu pedi a um servo meu, porque eu estava dando aula, eu era professor universitário, publicava livro, parará, a minha vida estava legal lá, não estava ruim,
mas era uma vida longe de Deus. Deus foi lá e me chamou. Falou assim: Luciano, o negócio é o seguinte, você para aí de fazer essas coisas todas que você está fazendo e você vai levar a minha palavra. Então, ele vai falar isso para você. Não, mas o meu servo, o Luciano, ele falou com você. Você assistiu o programa dele. Ele falava da minha palavra e você não deu atenção. E ele vai cobrar de você por essa sua decisão. Ok? Então, eu não estou aqui por outro motivo que não esse, apenas esse. Eu não estou procurando aqui nem fama, nem dinheiro, nem seguidores, nem visualizações na internet, nada. Eu só venho aqui toda semana trazer essa palavra para você, porque Deus vai cobrar isso de você. Eu estava dizendo agora sobre trapo de imundícia. A pastora Raquel me trouxe aqui a passagem exata, o lugar onde ela está, e eu quero que você vá em Isaías 64, versículo 6. Se você tem uma Bíblia, Isaías, Antigo Testamento, 64, versículo 6. E se você não tem uma Bíblia, escute com atenção. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. O que está dizendo aqui, meu amigo, é que você é como uma gota de orvalho na beira de um balde, para citar Isaías. Ou seja, você nasce, cresce e morre, e a sua passagem pela terra é completamente desapercebida, você rapidamente é esquecido, ninguém lembra de você, e você vira um amontoado de ossos secos, que em breve vira pó e desaparece. Ou seja, esse ser que é nada, esse ser que é pó, esse ser que tem uma vida que dura um sopro, que dura um orvalho da manhã, esse ser não pode produzir justiça diante de Deus. Porque nada que é tão efêmero, nada que é tão frágil. Eu convido a você a visitar uma casa de idosos, eu convido você a visitar um asilo. Vá lá, olhe para aquelas pessoas. Todos eles já foram jovens, todos eles já foram fortes, todos eles já tiveram vitalidade, e agora eles estão lá, dependendo dos cuidados alheios, do amor de outras pessoas, frágeis, fracos, se desmanchando sobre eles mesmos. Isso somos nós. A nossa justiça, portanto, é frágil como a nossa realidade. A nossa justiça é frágil como a nossa realidade. Olha só que coisa interessante. Aquela estátua que tem lá no Supremo Tribunal Federal, que é uma deusa grega, tá? Que representa, ela é filha do deus Urano, da mitologia grega, com a deusa Gaia, que é a deusa terra, a deusa da terra, que aliás que é a deusa que agora a ONU, essa gente toda tá levantando como uma expressão desses tempos. Essa deusa, que é a deusa de justiça, que tem um pano nos olhos, é uma deusa falsa, é uma deusa morta, é uma deusa que não pode levantar-se sobre si mesma, nos dando qualquer coisa que seja diante de Deus. Por que eu digo isso para você? Porque o seu sentimento de justiça, o seu sentimento de injustiça, o seu sentimento de estar sendo injustiçado no seu trabalho, na sua vida profissional, o seu sentimento de injustiça em relação às coisas que você faz e aquilo que você recebe, o seu sentimento de injustiça sobre como o mundo tem se expressado. Uma boa parcela das pessoas que me assistem agora estão se sentindo assim: esse mundo não é meu, o mundo que eu nasci não existe mais, esse mundo que eu estou eu não conheço, a cidade, cadê a minha cidade? Esses sentimentos de sentir que o mundo que você vive não é mais seu,
Esse sentimento de que a cidade onde você mora não é mais sua, é um sentimento de injustiça. Você se sente injustiçado. Você se sente sendo colocado para fora da festa. Esse sentimento é o único sentimento possível àqueles que despejam a sua confiança nos valores mundanos, nos valores humanos, por melhor que eles possam querer ser. Por melhor que eles possam querer ser. Esses valores humanos, essas leis, esses arranjos que os homens produzem, não podem mais do que aquilo que nós já temos. Nunca puderam, em tempo algum. Por isso eu te convido e eu te chamo a experimentar a justiça de Deus. Mas como, Luciano, eu posso experimentar a justiça de Deus? O que eu faço para experimentar a justiça de Deus? Eu digo para você que experimentar a justiça de Deus é antes de mais nada, em primeiro lugar, você abraçar a Cristo, nosso Senhor Jesus, como seu Salvador. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Porque, em seguida, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se realizou plenamente no seu Filho Jesus. Como? É assim. Você está numa praça com o seu filho. De repente, alguém comete um crime contra outra pessoa, que não tem nada a ver com você. Aí você levanta a mão e fala, vem cá. Eu quero dar o meu filho para cumprir pena no lugar do criminoso. Isso é o que Deus fez por nós. Deus deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Nós somos os culpados. Nós éramos os culpados. Sobre nós recaía toda a injustiça. Sobre nós recaía todo o pecado, toda a maldição, todo o erro, toda a iniquidade. Nós éramos culpados de tudo. Nós erramos. Em Adão errou, e errando Adão, erramos todos os outros que viemos depois dele. Deus oferece seu filho como cordeiro a morrer na cruz por nós. O Cristo, o Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, em majestade, em autoridade, que estava ao céu, ao lado do Pai, que não tinha nada a ver com essa coisa toda. O próprio Pai oferece o Filho dele para morrer por nós aqui. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai além do seu senso precário de igualdade. Nós vivemos um tempo em que a palavra igualdade meio que virou um mantra. Ela virou um mantra de que tem que haver igualdade. Em primeiro lugar, é impossível haver igualdade entre desiguais. E ainda que você produza desigualdade para gerar igualdade, ou seja, tratando os desiguais de forma desigual, você vai obter um resultado igualmente precário e ruim. O fato concreto é que a única condição onde nós somos iguais, verdadeiramente, é enquanto filhos de Deus. Igualdade é aquilo que está expresso na parábola do filho pródigo. Ali há justiça, ali há a justiça de Deus plenamente. Ali a justiça de Deus acontece plenamente. A justiça de Deus é aquela que acontece quando os discípulos perguntam a Jesus assim: por que fala a eles em parábolas? A eles, a multidão. Jesus diz: eu falo em parábolas para que eles não entendam. É estranho. Mas quando Jesus diz que falava de tal forma que eles não entendessem, o que Jesus queria dizer é: eu falo de tal forma que eles não entendam, porque não entendendo, não poderão ser responsabilizados pelo que não entenderam. Portanto, estão mais perto da salvação. Não é o seu caso, porque você entende, você está ouvindo a palavra, você a conhece, você sabe dela, você já a ouviu.
tornou-se, portanto, responsável pela escolha, por aquilo que você está fazendo e vivendo. A sua alegria, a tristeza, o seu abatimento, o seu sucesso, o seu anonimato, o seu senso de justiça ou injustiça, seja qualquer uma dessas coisas, te condenará ou te salvará, dependendo da maneira que você se coloca diante do Pai e diante do seu Filho que nos salvou. Ou seja, não há possibilidade de você não escolher. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Tiago. Deus nunca falhou, né? Não, Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, cubra com seu amor, meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Move montanhas, creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Oh, 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 oh. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei,
segura em tuas mãos, você nunca falhou. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos nós. Você está no programa Palavra e Luz. O programa Palavra e Luz é um canal entre você e a Palavra de Deus. É um canal entre você e as bem-aventuranças que Jesus nos fala, que Jesus nos prega, e Jesus, o maravilhoso Filho de Deus, o maravilhoso Filho do Paizinho, o Paizinho querido, o Abba Pai, aquele que nos remeteu o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. O próprio Jesus diz, no capítulo 5 de Mateus, essa vai para você também, Mateus capítulo 5, versículo 6, tá vendo só? Mateus capítulo 5, versículo 6, está dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. O que o Pai e o que o Jesus está nos dizendo aqui, meu querido, o que ele está dizendo é: você tem sede de justiça, você tem sede de igualdade, você tem sede de que as coisas sejam plenas, você tem sede de que a justiça impere, que a justiça seja plena. Só há uma maneira: se arrependa dos seus pecados, coloque a tua vida diante de Cristo Jesus, se arrependa do teu pecado, se arrependa da vida que você leva, coloque-se diante de Cristo Jesus, peça perdão pelos seus pecados, e Ele rapidamente trará perdão sobre sua vida. Faça isso com sinceridade de coração, abra teu coração dizendo: Pai, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse fardo, eu não aguento mais esse sentimento de injustiça que eu vivo. Entrega ao Filho Jesus, e Ele vai dizer para você, Ele vai orientá-lo. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. O fato de você ter sido traído, não busque justiça para essa traição. O fato de você ter sido julgado, não busque justiça pelo julgamento que fazem contra você. O fato de você estar em penúrias financeiras, econômicas, não busque justiça contra isso, porque não haverá justiça humana que possa resgatá-lo, que possa elevá-lo. Ao contrário, entregue tudo isso ao Cristo. Entregue tudo isso na cruz de Cristo, coloque nos pés da cruz de Cristo. Jesus, eu coloco nos pés da tua cruz, eu coloco o sentimento, a traição que me praticaram, as dores que me provocaram, eu coloco diante de ti as tristezas do meu coração, os traumas que eu vivi, as rejeições que me provocaram e que me fizeram, a exclusão que me lançaram. Coloque na cruz de Cristo os teus sentimentos. Não queira fazer justiça, não levante bandeiras, não levante voz, não levante gritos de guerra, seja lá contra o que for. Isso de nada adiantará. Isso apenas e tão somente criará e recriará novas injustiças. Creia em fé, entregue-se e a justiça do Pai será realizada. Só o Pai poderá fazer justiça pela tua vida. Somente o Pai pode curá-lo tão plenamente, de forma tão profunda, que você possa experimentar um renascimento, um novo começo, um novo sentido. E esse sentido, a própria justiça do Pai estará plenamente contemplada. E nada ficará para trás. Nenhuma injustiça ficará sem paga. Nenhuma dor que te infligiram não será reivindicada. Nenhum culpado contra ti ficará inocente. Porque o Pai, aquele que nos deu o seu Filho Jesus, Ele, o Pai, Ele, o justo juiz, que é amor. Como disse o Tiago, logo no início do programa, não há justiça sem amor. O Pai, o justo juiz, aquele que é amor, Ele fará em você toda a mudança.
Ele fará em você toda a cura. Ele colocará dentro de você o sentimento de estar sendo regenerado, transformado. E você não vai mais buscar na política, você já não vai mais buscar nas lideranças, você já não vai buscar mais no dinheiro, você não vai buscar mais no carro melhor, você não vai buscar mais no status, você não vai buscar mais no poder o sentimento de justiça, porque o Pai, o Abba Pai, Ele colocará o sentimento de justiça dentro do teu coração. E dessa maneira, você vai experimentar uma vida nova, e essa vida nova fará com que você olhe para o mundo e o desejo do mundo de fazer justiça como uma coisa precária e triste de assistir. Porque nós, aqueles que somos filhos do Pai, aqueles que cremos em Cristo como nosso Salvador, a nossa cidadania é celestial. A nossa cidadania é celestial. Aqui nós somos apenas embaixadores de Cristo, levando a palavra dele. A lei, a Constituição que nos rege, está na eternidade junto com o Pai. E na Constituição do Pai não há injustiça. Venha fazer parte dessa Constituição eterna. Venha fazer parte, venha ser embaixador de Cristo Jesus. Venha receber o sentimento de justiça no teu coração e olhar para esse mundo da maneira que ele é, um lugar apenas passageiro, aonde nós estamos, mas logo não estaremos mais. Tiago, é com você. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me a graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer,
sobre nada.